Dia 177 do desafio, hoje é quarta-feira. Queria começar esse vídeo um pouco diferente ali do que eu venho fazendo nos últimos vídeos ali, que teve um formato um pouquinho mais rápido por conta de eu não ter passado tão bem. No dia de hoje eu foquei muito em tentar resolver as questões que estavam pendentes ali no meu fluxo de uma forma geral. Então, basicamente no início do dia eu criei um checklist de itens de acordo com a prioridade e fui focando em cada um dos itens, matando e tudo mais. Não consegui zerar 100%, mas consegui matar os principais itens ali que tinha mais prioridade, fui focando ali, fui com o objetivo de ir zerando 100% cada um dos itens. A minha percepção é que eu sou muito bom no que eu faço e no que eu me proponho a fazer. Isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que eu consigo resolver as coisas e o lado ruim é que muitas vezes eu adio, superestimo aí o que eu tenho que fazer. Então, basicamente ali eu arrumo os problemas que eu tenho, né? Cara, daria esse ponto específico, grande parte dessa lista, daria para eu ter feito antes em 10 minutos, 20 minutos. Eu acabo deixando para depois e porque eu tenho capacidade de ir lá e fazer. Esse é um dos pontos que é ruim, que eu tô tentando trabalhar ali para evitar esse cenário de chegar no momento, tá atrasado, ter que fazer em cima, ter que fazer correndo, pular etapas, esse tipo de coisa. O outro ponto que eu gostaria de trazer também nesse vídeo aqui, falar, é sobre, eu já falei algumas vezes nesse vídeo, mas é sobre a importância da gente saber o que a gente está fazendo, ter clareza, saber explicar, saber o porquê das coisas. No dia de hoje, eu me deparei, não só hoje, mas ao longo da semana, com diversas situações que elas não precisariam existir, principalmente dando suporte para outras pessoas do time, para cliente, de uma forma geral. Muitas vezes, a gente tem demandas, tem solicitações que o ambiente, de uma forma geral, não sabe por que existe. Então, a gente tem um problema, a gente tem solicitações, a gente tem ações e quando você pergunta, tá, beleza, qual o objetivo dessa ação específica? Qual o objetivo dessa demanda que você está tocando? E tem pessoa que não consegue descrever, explicar. E muitas vezes a gente se depara ali com um problema que foi trazido por outra pessoa, explicado por outra pessoa, outra ocasião, outro fluxo, e a gente está tentando ali, atuando, fazendo, sem saber exatamente o que deveria ser feito. Um ponto que eu acho que falta às vezes, de uma forma geral, e eu até me coloco nesse processo também, é trazer uma camada de questionamento e entendimento ali. Muitas vezes quando a gente começa a perguntar, começa a questionar, tem coisas que a gente nem precisaria estar fazendo. Por que a gente está fazendo dessa forma? Por que a gente faz do outro jeito? Por que a gente não adapta? Por que a gente não troca, faz dessa forma no início, depois volta e faz? A gente para de questionar, a gente para de ser um ser pensante, sabe? A gente para de respirar, entender, olhar, analisar, e isso faz com que o cenário ele seja muito ruim, principalmente para quem está responsável, ter que desenvolver, ter que corrigir, ter que aplicar ali o cenário. A quantidade de reuniões, a quantidade de demandas, a quantidade de afazeres que eu percebo, que eu participo, que muitas vezes não faz nenhum sentido e que não está claro de uma forma geral, é absurda. É uma quantidade acima de 50% assim. E isso acaba impactando muito no dia a dia, né? Então, acho que duas observações para o dia de hoje, assim, de uma forma geral primeiro ponto é parar de deixar as coisas para depois, porque isso está me matando. Isso tem a ver com a parte do feriado também que eu falei nos vídeos anteriores. E o segundo é parar de executar coisas sem ter o entendimento de uma forma geral, né? Eu pretendo falar um pouco mais sobre isso nos próximos vídeos, mas eu acho que a essência para esse momento seria isso. Fechou? É isso. Valeu, até mais.